tarde, pessoal. Guilherme Lopes com mais um Pod Contábil, que é o podcast da SMA Contabilidade. Esse é o episódio número 02 da primeira temporada e nós estamos com uma pessoa que é uma pessoa extraordinária, né? A Andressa vai estar falando conosco, Andressa Pautiano, né? Uma especialista em RH, uma pessoa que tem, né, contribuído muito nessa área, e nós vamos estar conhecendo um pouco da Andressa, do trabalho dela e a relação da Andressa com a SMA Contabilidade, né? Que é uma relação de muitos anos, né, Andressa? Verdade. Seja muito bem-vinda ao Pod Contábil Podcast. Primeiramente, agradecer ao Guilherme e a Deise pelo convite, dizer que é um prazer estar aqui hoje com vocês, né? E mais do que estar aqui, é estar falando da SMA, né? Então, uma empresa que é referência não só no mercado contábil, mas para mim como pessoa, né? Então, sempre que eu falo da SMA, eu sinto muito orgulho de falar da expertise, da estratégia, do negócio de maneira geral. Então, vai ser maravilhoso estar aqui com vocês hoje. E nós também estamos com a Deise, né? A Deise é a diretora, né? Faz parte da SMA Contabilidade já há 20 anos, né? É a pessoa que está juntamente com o Moacir lá, fazendo a coisa acontecer, né? E com certeza, né? Eu posso afirmar, a Andressa, Moacir, a SMA Contabilidade não seria a SMA Contabilidade se nós não tivéssemos a figura da Deise, que é uma pessoa também que tem um conhecimento muito amplo na área fiscal, na área contábil, uma contadora, né? Deise, é muito bom estar com você aqui, muito compartilhando bom. esse momento. Novamente, com a Andressa, principalmente, que é uma baita parceira da SMA, não é de hoje. Crescemos juntos, evoluímos juntos e eu acho que a nossa história ainda tem muitos capítulos pela frente. Então, para nós da SMA é uma honra e um prazer ter esse bate-papo contigo hoje. Igualmente. Então, né? Talvez muitas das pessoas que estão conosco aqui hoje não conheçam a Andressa e muitas outras conhecem, né? Mas quem é a Andressa? Fala um pouquinho. A Andressa é uma Andressa pessoa que gosta muito de pessoas, né? Então, por isso que eu escolhi trabalhar com RH. Trabalho aí, hoje eu fiz a conta 23 anos já com RH, então desde os 18 eu venho aí trabalhando nessa área que eu gosto muito, gosto de estar com as pessoas, gosto de entender como a estratégia de negócios está alinhado ao desejo profissional, né? Então, acho que tudo isso, através do longo dos anos, aí foi me moldando para me tornar a pessoa que eu sou hoje, né? Não só profissionalmente, mas pessoalmente, né? Então, sempre estudei na área de RH, passei por grandes empresas, até chegar um momento em que eu decidi empreender e ter meu próprio negócio, né? E posso dizer com certeza absoluta que a SMA foi uma das empresas mais importantes nesse meu início, né? Talvez a mais importante é a empresa que está comigo desde sempre, né? Quase 10 anos a gente já está nessa parceria, nessa estratégia, e eu tenho muito orgulho de tudo isso, né? De olhar lá para trás e ver tudo que aconteceu no decorrer desses anos, tanto comigo como com a SMA, toda essa crescente no mundo dos negócios, né? Então, olhar como a SMA trata as pessoas, como a SMA desenvolve a estratégia, olhando para como alcançar, envolvendo os seus colaboradores, acho que faz toda a diferença, né? São poucas empresas que, na prática, fazem isso. Muita gente fala, mas efetivamente fazer, a gente conta nos dedos, né? Então, trabalho aí 23 anos com RH, fui considerada a 5ª pessoa mais influente de RH da América Latina. Olha aí, gente. Aqui no Rio Grande do Sul, a única mulher, que eu acho que é mais legal, na verdade, no Brasil, a única mulher. Então, já respondi alguns artigos internacionais para a Inglaterra, alguns aqui na América Latina. Então, um pouquinho aí do meu dia a dia. Eu vejo nas redes sociais que você usa o teu nome, né? Tem usado bastante, Andressa Pautiano. Mas tu tem uma empresa, tem a Experta? Isso, mas na verdade eu sempre utilizo o meu nome, né? Porque é como as pessoas me conhecem, como é a minha referência. E de 10 anos para cá eu venho me posicionando muito no mercado de tecnologia
porque muito antes da pandemia eu já utilizava de ferramentas de tecnologia para desenvolver estratégias dentro de RH. As próprias entrevistas por vídeo que o pessoal utiliza hoje, eu passou a utilizar depois da pandemia, eu já usava muito antes. Né? Então, por uma questão de agilidade, de uma série de outras demandas da época. Então, é por isso que eu utilizo muito mais o meu nome como referência, porque as pessoas que me conhecem sabem efetivamente quem é a Andressa e poucos conhecem a razão social da minha empresa em si. Né? Sim. A Andressa é a marca registrada, digamos assim. Isso. As pessoas, quando pensam em RH, pensam, né, em recrutamento, seleção, acho que esse é Isso mesmo. Não que tu faça só isso, né? Sim. Mas eu, pelo menos, quando me vem você à mente, eu já penso assim, eu penso que eu preciso de alguém, né? Eu preciso de um colaborador, preciso de alguém bom, preciso de um colaborador, né? A gente precisa preencher uma vaga, procura a Andressa, que ela vai conseguir selecionar, né, um bom profissional para estar conosco. Mas muitas pessoas não sabem o que é o RH. É verdade. Então, gostaria que tu elucidasse para nós, né? Talvez as pessoas escutam, RH, recursos humanos, RH, mas não tem a mínima ideia do que a gente sabe que é uma questão ampla, né? Que tem diversas áreas, mas assim, talvez para uma pessoa que não entenda nada do assunto, né? O que é o RH? Segundo a visão, a percepção da Andressa. Sim, sabe que eu me pergunto muito sobre isso, né? Como sendo profissional de RH, no meu dia a dia eu me deparo com muitos profissionais de RH que não sabem o que é RH. Porque existe um paradoxo muito grande, porque nós estamos atuando com empregado e com empregador. Então, nós temos que ter esse cuidado. E muitos dos profissionais de RH, de maneira geral, eles se posicionam, na maioria das vezes, e naturalmente, como empregado. E aí confunde, muitas vezes, o entendimento, os desejos. Né? E o recursos humanos, de maneira geral, ele permeia por toda a estratégia do negócio. Ele é um braço extremamente importante na decisão, né, de uma empresa. Então, não é somente nós olharmos para as pessoas, fazer um endomarketing, um recrutamento e seleção, o próprio departamento pessoal, que também faz parte, né, ou a parte de treinamento ou desenvolvimento. É mais do que isso, é olhar o contexto de todas essas atividades em como elas vão trazer retorno para o negócio. Porque ninguém contrata um RH simplesmente porque é bonito, né? É dinheiro envolvido, tem toda uma série de outras questões. Então, uma área de recursos humanos, ela precisa deixar claro, e mais do que tudo, entender isso. Né? Entender que o RH ele tem um posicionamento fundamental para o resultado. E muitos empresários, muitas vezes, né? Eu sei que a queixa do RH, muitas vezes, porque talvez até por desconhecimento, alguns empresários, por não entender o RH, a importância, muitas vezes acabam não dedicando o devido valor. Explorando melhor essa área, que pode trazer muito resultado, né? Positivo para a empresa. Né? Você já trabalha com SMA Contabilidade já há 10 anos. Quase 10 anos já. Quase 10 anos. Como foi essa tua chegada inicial, assim, o que tu viu, né, as possibilidades ali, como foi isso, assim, esse início de trabalho, esse desenrolar das coisas ao longo aí desses anos, né? Eu acho que eu posso contribuir com essa pergunta, complementando, e como que tu via a necessidade, não só da SMA, mas da contabilidade como um todo, 10 anos atrás, que se tu for ver bem, não é um período tão longo para tantas mudanças que a gente viveu. A SMA, obviamente, sempre atenta e tentando acompanhar e tentando dar um passinho à frente, mas no todo o segmento, né? E como que tu viu isso, né? Lá na chegada, e depois a gente contextualiza até os dias de hoje com o futuro, inclusive, né? Na verdade, assim, eu posso dizer com certeza que no caso da SMA foi totalmente diferente, muito até pela relação com a Deise, quando ela me convidou para ir lá para prestar esse serviço, pela abertura de entender de novos conceitos, de conhecer novas possibilidades e olhar fora da caixa, né? Então, tem empresas que não têm, que ainda não estão preparadas por uma série de outras questões. Não, lá eu tive abertura para isso, para a gente olhar para o futuro, olhar para uma estratégia diferente, pensar em profissionais
de um formato que não era usual até então dentro do mercado contábil e ainda não é hoje, né? Então, o perfil que a SMA trabalha com as pessoas, ele realmente é diferente da estratégia que se utiliza usualmente nos escritórios de contabilidade. Eu sempre brinco quando eu faço algum recrutamento para a SMA. Não estou contratando para o escritório de contabilidade, mas para uma multinacional contábil. Porque a SMA tem esse posicionamento. Né? A SMA ela tem uma estratégia que foge muito do que nós estamos habituados dentro do mercado. Então, como eu trabalho com empresas de tecnologia em grande maioria, eu posso dizer isso com propriedade, porque a SMA se posiciona dessa forma. E é muito bacana ver isso acontecer, ver essa abertura e essa resiliência, se reinventar e se transformar a cada nova situação. E ao longo desse período, as coisas têm... Mudando muito, né? Um processo gradativo de mudanças muito grande. Sim. Né? Porque eu acho que a gente vive um momento de muita inquietude. Tanto do empresário, no nosso caso, contábil, quanto dos colaboradores. Então, tu atender essa expectativa, essa demanda e alinhar isso e colocar todo mundo na mesma página, no mesmo trilho, é um trabalho difícil e é um trabalho construído. Exatamente. Realmente, tu não consegue fazer isso começando hoje e está pronto. E eu vejo o teu papel e a importância das seleções que tu faz de novos colaboradores, que sempre muito atenta a esse novo momento. Como que a SMA está agora? Então, a gente percebe a importância desse papel nas empresas, porque tem que estar alinhado. Tem que estar alinhado o nosso time interno, nós sabendo o que queremos, porque a gente é um norte da nossa empresa, e os nossos parceiros. E também quem vai vir agregar o nosso time também já tem que estar alinhado com o que vai encontrar na sua nova empresa, né? E tu é essa ponte, né? Tu sabe o que a gente precisa e tu busca quem está procurando. Então, esse elo de ligação e esse alinhamento de expectativas e necessidades é muito importante, porque a gente sabe a dificuldade e o problema que causa uma contratação errada. Exatamente. Né? E acho que é bem importante a gente falar de fit cultural, né? Então, quando a gente olha para um profissional e falando do meu processo em si, eu me detenho muito no processo de screening, que é inicialmente dentro de um trabalho de RH, na parte de recrutamento, é aquela primeira fase inicial, onde a gente tenta esmiuçar todas as informações do candidato que estejam mais alinhadas ao que a empresa busca. Né? Então, para mim, é a etapa principal, porque é ali que a gente despende um tempo maior, mas dentro de um funil onde nós conseguimos os profissionais mais adequados àquele perfil. Né? Então, olhar para o perfil que esteja alinhado ao fit da empresa é o que faz toda a diferença, porque a gente sempre fala, a questão técnica, na maioria dos cargos, não é o essencial. A gente aprende todo dia uma coisa nova. Né? Todos nós estamos sempre aprendendo. Então, a questão de estar alinhado em relação ao perfil, muitas vezes eu pergunto para o candidato se faz sentido para eles também essa oportunidade, porque às vezes o candidato pode ter todos os requisitos para a vaga, mas ele pode não gostar. Né? E também não vai fazer sentido para ele, ele vai ficar 1, 2 meses e vai embora. Né? Então, a gente tem que estar atento a esses detalhes também. A minha próxima pergunta para ti, na verdade, estava bem relacionada a isso. Né? Como tu vê a importância do RH estratégico, mas nesse foco do recrutamento da seleção, a importância disso, né? Como tu vê isso para a SMA, para as outras empresas, a importância de nós conseguirmos um recrutamento, uma seleção que funcione, né? Que realmente que vá produzir o resultado. A gente não quer contratar uma pessoa para ela se desligar daqui a 2 semanas, a gente quer acertar. Né? De primeira. Né? Fala um pouco para nós sobre a importância de acertar, de ser assertivo nesse recrutamento, né? A forma como tu acaba... Porque as pessoas te procuram, de algum modo. Com certeza. Tu tem demandas das empresas, da SMA, de outros clientes teus, e de alguma forma as pessoas chegam até você. Como é que funciona essa mistura, né, de... Tu precisa de um bom profissional para aquela empresa e, ao mesmo tempo, tu precisa ir até o mercado, encontrar esse profissional, né?
que queira, que tenha os requisitos necessários, que tenha as qualidades, né? Não só técnicas, mas a gente tem enfrentado uma série de situações hoje onde a questão comportamental tem atrapalhado muitas vezes, Sim. né? Fala-se muito, né, que a pessoa ela é contratada pela questão técnica, mas ela é demitida pelo comportamento. Não sei se você concorda com isso. Na verdade, eu acho que não, né, Guilherme? Não é puro e simples isso, né? Mas voltando um pouquinho na tua primeira pergunta, eu acho até engraçado porque muitas vezes as pessoas, de maneira geral, acham que o RH não quer contratar as pessoas. Pelo contrário, o RH sempre quer contratar, o RH sempre quer dar boa notícia. E não tem nada melhor do que chegar no dia e ligar e dizer para o candidato que ele foi aprovado. Pelo menos para mim é uma felicidade poder ligar para a pessoa e dizer, essa oportunidade é tua, vamos começar. Isso é muito satisfatório, né? É satisfatório. E hoje existem uma série de ferramentas que nos ajudam dentro de um processo de recrutamento e seleção, né? Mas eu vejo que, por mais que a gente utilize de inteligência artificial, de testagens e outras coisas, nada mais que um bom feeling num hunting para realmente ser assertivo e conhecer o cliente, né? Então, assim, eu sei que um perfil que funciona na SMA não vai funcionar lá no cliente XYZ, né? Então, por mais que a vaga seja exatamente igual, eu tenho que ter essa noção e saber onde buscar um profissional adequado para cada cliente, né? Então, isso é muito do estudo e do cuidado com o cliente para entender a necessidade dele, né? Então, acho que sem isso, tu não consegue ter essa assertividade. Então, um pouco de feeling faz bastante diferença. Faz bastante diferença. E isso dificilmente vai se automatizar, né? É verdade. Então, a gente percebe que... E isso a gente pode linkar ao perfil de profissional que a gente tem buscado. Exatamente. Sim. Exatamente. Que aí a gente volta lá no fit, né? E no fit cultural. Então, o perfil você já tem pré-definido naturalmente. Então, por mais que vocês desenhem lá os requisitos da vaga, já está intrínseco no perfil do funcionário da SMA como que ele é, né? Então, se vocês olharem lá para o time de vocês vão ver particularidades que são extremamente semelhantes entre todos eles, né? Olharem para o mesmo caminho, buscarem os mesmos objetivos. Sim. Então, isso é muito do fit cultural da empresa. E como você tem visto agora o RH... A gente tem passado por um processo evolutivo, as coisas estão mudando muito rápidas, né? Sim. Então, atualmente, né, a gente chega na empresa, a gente coloca o nosso rosto e a gente entra. Isso era impensável. Há alguns anos atrás, eu ficava imaginando, isso não vai acontecer, né? Aí começou ali com a digital e tal, aquela... Reconhecimento óptico, né? E hoje é uma coisa comum, onde até mesmo para acessar o governo, gov.br, a gente faz reconhecimento no banco digital, reconhecimento facial. A gente está vivendo um novo momento, né? E eu acredito que o RH ele está passando por um processo evolutivo também. Os anos 80 era diferente. Com certeza. A forma como as coisas, até o perfil de profissional dos anos 80, dos anos 90, né? Eu comecei nos anos 90, vocês iniciaram também, né, a carreira, né, nos anos 90, era diferente, né? Chegava-se com um papelzinho ali, um currículo, muitas vezes nem era currículo, uma fichinha, e ia batendo de porta em porta, entregava, né? Como você tem visto esse momento atual do RH, né? De que forma é a tua percepção, tipo assim, o que o RH, né? Qual é a tua percepção quanto ao RH nesse momento, hoje? O RH ainda precisa evoluir muito, tá? Então, nós, dentro da rotina de recursos humanos, trabalhamos com informações ainda muito defasadas, com processos muito antigos que não cabem mais no mundo de hoje, né? Então, eu vejo uma série de profissionais utilizando de critérios de informações para se avaliar um profissional que não tem a menor necessidade de se utilizar. Exemplo, gênero. Né? Então, o gênero de uma pessoa é indiferente ao cargo que ela vai ocupar, né? Então, aí eu volto lá para a questão do profissional de RH, de entender que nós estamos contratando o profissional, né? E aí, dentro de um processo evolutivo, com tudo isso que já aconteceu e vem acontecendo, a gente precisa dar uns 3 passos atrás,
lá nos conceitos de recursos humanos, corrigir para evoluir efetivamente. Na Europa, por exemplo, um processo de recrutamento e seleção, ele acontece em uma etapa, 2 no máximo. Aqui tem empresas que são em 10 etapas. Né? Eu recebi esses dias, até fiz um post de uma empresa multinacional que mandou ali uma mensagem informando: parabéns, você está participando do nosso processo seletivo, mas desde já informo que ele é extenso e caso você não se sinta confortável, muito obrigado. Então, ou seja, já está esse formato... eliminando a pessoa ali de cara. Eu não sei se eu posso estar errado, tá? Mas eu penso que esse formato é um formato que já está ultrapassado. Exatamente, né? Exatamente. Só que é uma empresa que, se a gente olha para ela, a gente tem orgulho daquela empresa. A gente, do lado de fora, a gente se imagina, nossa, eu queria trabalhar lá. Né? Tenho certeza que qualquer um de nós gostaria de ter passado por lá. E aí, quando chega esses bastidores, a gente acaba pensando, poxa vida, né? Até quanto efetivamente a gente evoluiu. Né? Da mesma forma, eu trago aí alguns exemplos de alguns prêmios que acontecem aí, voltado para a gestão de pessoas. O pessoal acaba comemorando muitas premiações, legal, troféu e tudo mais, mas efetivamente a gente sabe de inúmeras histórias de bastidores que não condizem com aquela prática, né, do que o entregou do troféu. Então, essa questão evolutiva do RH, eu acho que a gente tem que voltar a olhar efetivamente para o profissional, para a estratégia do negócio, para utilizar das ferramentas tantas que já existem no mercado, para a gente poder dar esse passo à frente. E na SMA a gente percebe, né, Gui, que nos processos de seleção e na chegada de novos colaboradores, a gente, por muito tempo, para todas as áreas, era aplicado o teste de aptidão. E a gente viu, e a gente começou a perceber, porque a gente está sempre muito atento a por que não deu, parecia tão bom, por que não se enquadrou? E do contrário também. Que a gente foi percebendo que muitas vezes no teste a pessoa não se saía bem, só que a gente viu que muitas voltaram de novo para uma nova seleção posteriormente e foram aprovadas. E eram excelentes profissionais. Assim como tem profissionais que se saem muito bem no teste, que no dia a dia acaba não funcionando, não se identificando com o processo, com a forma de trabalho. Então, acho que faz bem o gancho com essa questão da multinacional, que de repente é um processo que já existe, que está funcionando, que sempre funcionou, e ninguém parou para rever se ele é atual e se ele condiz até mesmo com o que a empresa busca hoje. Porque o que a empresa também muda a todo tempo. Então, acho que a gente tem que estar atento para que todas as frentes acompanhem essa evolução. Não adianta tu estar muito bem alinhado, falando da contabilidade, no setor fiscal que está super funcionando, os processos estão acontecendo e as minhas outras áreas estão nesse mesmo processo, estão nessa mesma página. Então a gente vê que mesmo a gente num contexto muito menor, e talvez isso também seja o motivo que nos permite olhar tão de perto, né, para essas questões, a gente tem que estar atento e mudando e se permitindo mudar o tempo inteiro, porque as minhas verdades hoje podem não ser as minhas verdades daqui 1 mês, daqui 5 meses, daqui 1 ano, daqui 5 anos. E tudo bem. Exatamente. Eu tenho que ser inteligente o suficiente para perceber que essas mudanças me fazem mudar muitas vezes o meu curso. A gente, Moacir, eu, a SMA como um todo, tá lá no nosso GPS, qual é o nosso destino, onde a gente quer chegar. Mas o caminho que a gente vai trilhar até chegar lá, ele muda a todo instante. Mas a gente sabe que cada vez a gente está mais perto. E muitas vezes nós mesmos colocamos o destino um pouquinho mais adiante. Por quê? Porque a gente está atento a tudo que está mudando. Então, não adianta você ficar preso a questões que sempre funcionaram e deixando muitas oportunidades passar. Então, e essa questão do RH com a contabilidade é onde uma das frentes que a gente mais vê acontecendo isso, na frente dos nossos olhos, né? Essa evolução e esse olhar para as pessoas, olhar para o processo e olhar para a empresa.
Então, e na SMA mesmo, o papel da Andressa é de suma importância. Por quê? Porque a Andressa sempre está alinhada com os nossos objetivos. Sim. E não tem como ser diferente. E eu acho até também com os valores, né? Se não faz sentido como meu valor pessoal, olhar para aquele negócio, ou a forma como lidam com aquele profissional, não tem por que a gente comprar aquela ideia. Né? Então, muitas vezes vem propostas para atender algum cliente, alguma situação, mas que não condizem. Né? Então, é importante a gente estar sempre alinhado a pensar, a respeitar as pessoas, que é algo que a SMA faz com maestria. E na tua visão, assim, Andressa, a importância, assim, de nós conseguirmos, acho que esse é o nosso grande desafio, é a nossa busca, vou usar a palavra eterna, assim, que é conseguir montar um bom time de trabalho, né? Como que tu vê isso, a importância disso, né? Ainda mais diante de tantos desafios, esse encurtamento de tempo que a gente está vivendo, né? Por causa da tecnologia, Sim. né? Eu fiz uma mentoria no ano passado, sou bem famosa, ela disse assim, antigamente nós fazíamos um plano de negócio para 5 anos, hoje a gente faz para 6 meses, e dependendo do caso, para 3. Exatamente. Imagina, 5 anos, tu tem que reduzir, tem que estar repensando todo o teu negócio. E o negócio não anda sem gente, o negócio não anda sem pessoas, o negócio não anda sem que nós estejamos com um olhar atento nessa questão do RH, de contratarmos bem, e não só contratarmos bem, né? É a gente poder conviver com essas pessoas e oferecer para esses profissionais um ambiente de trabalho que ele possa, de alguma forma, contribuir com o melhor. É um pós-venda. Né? Porque é um pós-venda. É o pós-venda, né? Que funcione, né? Exatamente, eu brinco, né? O RH, assim, na parte de recrutamento e seleção, a gente é um comercial. Né? Eu preciso convencer o candidato e trazer o melhor candidato, contratar a melhor pessoa para aquele momento. E aí tem todo esse relacionamento, né? Usei um customer service que a gente faz para manter e fazer aí todo o processo funcionar. E acho que para ter o melhor time, cada vez mais a gente tem que estar olhando para a estratégia. Porque as atividades operacionais, elas estão diminuindo, né? Os sistemas, graças a Deus, vêm nos ajudando. E aí a gente consegue aí despender menos tempo em atividades burocráticas e conseguir concentrar toda a inteligência das pessoas na resolução de maneira geral, né? Então, acho que focar cada vez mais nisso, as pessoas cada vez mais parte do processo, eu acho que é o que traz o sucesso para qualquer negócio, né? Então, as pessoas, elas se sentem desmotivadas quando elas não sabem o que está acontecendo, né? Obviamente, tem estratégias que não se pode abrir como um todo, né? Por segurança de negócio, uma série de outras questões. Mas envolvê-las no objetivo e elas entenderem por que elas estão ali é fundamental. E a questão salarial, né? Pelo menos o que a gente percebe é que parece que tu envolver a pessoa num projeto onde ela esteja realmente, faça parte daquilo, funciona muito melhor. Porque muitas do que simplesmente você remunerar bem, eu conheço profissionais que são bem remunerados, a gente vê isso inclusive na área pública, né? Então, funcionários públicos que recebem um salário e são totalmente descontentes, né? Então, aquilo não é suficiente, né? Não então, é motivante, talvez. Parece que a questão, de fato, o salário, o valor, né? A remuneração, ela é importante, mas ela é limitada. Né? Você concorda que... Não sei qual a tua visão quanto a isso. Até porque as pessoas chegam para ti, quanto é que eu vou ganhar? Né? Como é que é? Tem muita gente que foca muito nisso, né? Como é que é o programa de remuneração da empresa? Essa empresa tem um programa de cargo e salário, tem PPR, tem isso. Como é que tu vê isso no dia a dia, assim? Tem uma palestra que eu sempre trago exatamente isso, né? Eu sempre digo, o salário a gente recebe uma vez no mês, no máximo 2, né? Um adiantamento e o salário. O dia a dia é que faz a diferença, né? Então, a qualidade do ambiente, o objetivo,
né? O reconhecimento do teu trabalho vale muito mais que salário. Óbvio que a gente tem contas para pagar, a gente tem família para alimentar e uma série de outras questões que fazem muita diferença, são extremamente importantes. Mas estar no dia a dia feliz é o que realmente faz diferença, né? E a felicidade, a gente fala e sabe que não é relacionada somente a dinheiro. É óbvio que o dinheiro nos proporciona muitas coisas, Claro. né? Mas poder estar aqui num momento como hoje, né? Isso é de extrema felicidade, né? Poder trocar uma ideia com um colega que tem extremo conhecimento, quanto isso nos agrega, né? E é o dia a dia, né? Então, muito mais do que remuneração, tem outras questões e a felicidade de maneira geral. E como tu vê a questão... Quais são as perspectivas futuras? Isso a gente aplica, né? Essa questão para tudo. Mas, já que nós estamos falando em RH, você é uma pessoa que está há 23 anos? 23. 23 anos, né? Envolvida Sim. com pessoas, recrutando, né? Envolvida tudo isso há tanto tempo. Você deu um panorama atual das coisas, mas o que você está vendo, assim, para o futuro? O que você... A gente sabe que prever o futuro é impossível, né? Mas como que você vê, ou talvez como que a Andressa, se você pudesse daqui um pouco fazer escrever um livro, ou daqui um pouco até mesmo um curso sobre como as empresas deveriam conduzir, ou como os responsáveis pelo RH deveriam conduzir as coisas, né? Com uma visão de futuro, como que você vê isso, né? Dentro da visão que a gente tem hoje, né? Porque aquilo, há 10 anos atrás, reconhecimento facial era uma coisa de filme, de cinema, hoje é uma realidade comum nossa. Sim. E o que nós vamos viver daqui a 10 anos é algo impensável para o nosso momento hoje, com né? certeza. E com certeza o RH vai continuar existindo, né? Por quê? Porque as pessoas... Talvez. Olha aí, ó. Gancho. Então eu gostaria de saber, né? A gente gostaria de saber Fala pra gente. Fala pra nós. Sabe que eu gosto muito de futurologia, né? Então, o Thiago Matos é uma referência, ele é daqui, digo para todos, e ele sempre traz alguns insights, assim, sobre o que vai acontecer, sobre posicionamento, o que a gente está olhando e tudo mais. E quando eu falo de o RH talvez não existir, é porque já faz alguns anos que a gente vem falando, o RH, ele é uma habilidade. Então, dentro da atividade do Guilherme, o Guilherme precisa ser RH. Né? A Daisy precisa ser RH. Então, talvez não exista mais um profissional dedicado à atividade de RH ali na frente. Porque todos nós precisamos exercitar o nosso lado de recursos humanos no dia a dia. Né? Nós vamos ter, talvez, outras profissões que se encarreguem de organizar os processos, né, dessa área. E olhando para as empresas, olhando para os profissionais, eu acho que está sempre alinhado ao que vem acontecendo, né? Então, posso dizer que dentro do mercado, olhando hoje, me assusta um pouco, né? Live NPC, as coisas que acontecem hoje e o formato que estamos moldando de profissionais, né? Então, eu vejo que o profissional que realmente se dedicar a se desenvolver dentro de uma carreira, daqui 5 anos ele vai estar nadando de braçada, porque nós estamos carentes de bons profissionais júniores, né? Então, nós temos bons profissionais plenos, nós temos ótimos profissionais sêniores, mas temos poucos profissionais júnior de qualidade. E quando eu digo júnior de qualidade, não é tecnicamente, porque tecnicamente ele não tem a skill ainda, porque ele está aprendendo, né? Ele é júnior. Mas eu falo realmente da questão de perfil, de comportamental, né? De objetivo de vida e profissional. Então, eu acho que é muito olhando para isso. E dentro desse contexto, como que nós, tá, como gestores, você acha que o treinamento, o desenvolvimento, como que a gente poderia trabalhar? Porque se nós temos, né, bons profissionais, pleno ou sênior, então a gente precisa trabalhar o júnior. De que forma que nós poderíamos trabalhar isso, inclusive de alguma forma, né, muitas vezes percebe-se que há um déficit, né, até das próprias universidades, onde as pessoas saem despreparadas ou não preparadas como deveriam para o mercado de trabalho. De alguma forma, a gente precisa resolver isso. Como que a SMA, por exemplo, poderia resolver, né?
treinamento, desenvolvimento, como que você vê isso? Uma forma que a SMA poderia ajudar a desenvolver, que na verdade a SMA tem esse trabalho, né? Mas Sim. muitas pessoas que estão nos assistindo, talvez eles tenham essa dificuldade dentro das suas empresas, né? Eu não consigo gente, eu escuto muito isso, não consigo gente para trabalhar, não cresço porque eu não tenho um profissional qualificado, né? A SMA tem uma característica, sempre nós tivemos estagiários, né? Pessoas que... Eu comecei lá com 14 anos, na época podia, né? Assinar carteira com 14 anos de idade, e tantos outros começaram meninos e foram crescendo, foram se desenvolvendo ali dentro da empresa e tornaram-se bons profissionais, né? E muitos saíram, montaram seus próprios negócios, outros estão ali, né? Então, de que forma, né? As pessoas que estão nos assistindo, os empresários, né? Os gestores que estão nos assistindo, eles poderiam utilizar do próprio ambiente deles de negócio para suprir essa carência, essa necessidade de pessoas, né, qualificadas para aquilo ali. E quando de qualificada não é só simplesmente tecnicamente falando, mas qualificada na questão comportamental e muitas outras que são tão importantes, né, para que a coisa funcione de verdade. Né? Na verdade, assim, mais do que tudo, dentro da vida da gente, eu acho que a liderança pelo exemplo, ela serve como resposta, né? Uhum. A gente, quando criança, numa escola, a gente guarda para a vida todo o que a gente aprendeu no ensino fundamental. Então, o que a gente leva, de fato, foi aprendizado do ensino fundamental. Né? Então, como a gente foi educado. E eu esses dias estava conversando com uma pessoa sobre isso, porque tem uma frase que a minha professora falava lá na 2ª série, que era primeiro o dever, depois o prazer. Né? Então, a gente primeiro tinha que fazer o exercício para depois ir brincar. Uhum. E eu nunca esqueci disso. Né? Então, e eu levo isso para minha vida. E acho que quando a gente tem uma liderança pelo exemplo dentro da empresa, que são pessoas que a gente se inspira, são líderes que a gente quer ser como aqueles, ou quer ser melhor do que eles, a gente sempre vai ter aí a oportunidade de treinar o nosso time. Porque se eu chegar num lugar onde não faz sentido para mim, onde eu estou ali por estar, efetivamente o resultado vai ser mínimo, né? Então, eu preciso treinar o meu time para que eles desejem mais do que eu, para que eles queiram ser mais do que eu. E claro que falando sempre, contextualizando sempre com o que a gente vive na SMA, e talvez por esse motivo muitos não o façam, é uma trabalheira. É uma trabalheira, porque tu pega um profissional, muitas vezes, olhando o estagiário, né? É do iniciozinho, tu precisa ter pessoas no time que conduzam, que apoiem, que ensinem. No mesmo time, muitos sabem todas as tarefas, as funções, mas eu tenho um jeito de me expressar, tu tem um, Guilherme tem outro. Talvez um de nós tenha uma forma mais didática de ensinar, de se fazer entender. Então, eu digo, pelas experiências que a gente já teve e está tendo, vale muito a pena. Mas tu tem que estar disposto a fazer esse investimento. Exatamente. E esse investimento primeiro, tu tem um profissional que tem uma remuneração que tu estás apostando nele. Então, tu tem um outro profissional que vai ser o par, que vai dar todo esse treinamento, que também está dedicando o seu tempo, que está deixando de atender um cliente, que está deixando de fazer outras tarefas para apoiar essa pessoa que está iniciando. Mas eu digo, e isso é muito o que a gente vive, vale muito a pena. Porque tu tem gratas, mas muito gratas surpresas. Na SMA, a gente tem inúmeros cases de profissionais que começaram realmente estudando ciências contábeis. Tu é um exemplo. É verdade. A gente tem um exemplo incrível. Eu falo para todos assim, da estratégia deles. A liderança é o exemplo que arrasta. O Moacir também foi formado dentro dessa escola, né? Que começou lá, foi treinado, né? E foi a Deise também.
E aí a gente está tentando desenvolver, né? Exatamente. E manter isso, e né? o tempo todo. Porque é a liderança pelo exemplo. Né? Exatamente. Então, assim, todo mundo se encanta com a história de vocês e quer fazer 1/5 do que vocês fazem e já se sente grato. E o que a gente precisa mudar hoje, talvez um pouquinho, assim, virar uma chavezinha na cabeça dos jovens, é que eles olham para uma oportunidade de estágio e pensam, mas o salário é pequeno. Mas, na verdade, a gente não está falando de remuneração, e sim investir na oportunidade. Então, talvez aquela oportunidade financeiramente não seja melhor, mas o aprendizado que ela vai proporcionar vai ser rico para a vida toda. E depois não busca. Então, é essa visão que precisa ter. Claro que se eu fizer uma live no YouTube, que é uma realidade que a gente não tinha, eu posso ganhar mais dinheiro, óbvio que posso. Mas e o aprendizado e toda a carreira que eu vou deixar? É momentâneo, né? E até quando isso vai se manter, Acho né? que a gente precisa pensar nessa Com questão de consistência, carreira né? consistente. Por mais que a gente saiba que as coisas vão evoluindo, o contador do passado não é o mesmo de hoje. Sim. Né? Exatamente. Muitos, quando entrou o SPED, abandonaram. Né? Eu peguei um Uber em São Paulo no ano passado que era contador. Ele disse, não, cara, quando entrou o SPED eu abandonei a contabilidade. Quantos clientes nós recebemos, Guilherme, que bateram a nossa porta? Olha, meu contador não vai mais me atender. Pode vir, pode vir. Exatamente. Então, assim, a gente tem grandes exemplos aí no mercado, né? De empresas que não souberam se reposicionar e foram engolidas, né? A Kodak, a Varig. Sim. Eu gosto muito de falar da Varig, porque a Varig tinha um princípio de atender pessoas com maestria, né? Eram as passagens mais caras, era um luxo tu conseguir viajar pela Varig. Então, era caro, tinha tudo para dar certo. Mas eles não investiram em tecnologia. E por conta disso, as outras empresas que eram menores investiram no Gap e ganharam. E aí, o que aconteceu? A Varig, infelizmente, acabou quebrando, mesmo sendo a melhor no segmento que ela atuava. Então, às vezes, a gente não parar e olhar para o que está acontecendo é fundamental. Serve de aprendizado para nós. Né? Para a vida da gente, né? Acho que essa busca pelo crescimento, pelo aprendizado contínuo faz parte. Nós nos mantermos, nós né? mesmos, nesse novo projeto de podcast, quando a ideia veio, quando a gente montou o escopo do projeto, quando a gente bateu o martelo, vamos fazer, a gente se olhou e falamos, nos olhamos e falamos, a gente não sabe. Nossa, a essa altura da vida, alguma coisa que a gente não saiba. E é tão bom fazer algo novo pela primeira vez. É uma delícia. Claro, tu tem que estudar. Tu tem que voltar a fazer coisas que talvez fazia um tempinho já que tu não fazia. Mas é uma delícia. E eu aposto que lá na SMA tem várias pessoas olhando para esse desafio que nós estamos dispostos a encarar e vendo, nossa, eles também estão sendo desafiados. Então, é para todos. Numa frente, em outra, é para todos. E que bom que a gente está aberto a isso. A gente cresce, a gente melhora, a gente evolui e dá exemplo. E, de novo, né, é mostrar como a SMA ela se coloca à frente aí às inovações, né? É se posicionar como poucas dentro de um mercado. Então, tenho certeza que a gente conta nos dedos quantas empresas de contabilidade têm um podcast. Né? Eu duvido que eu enche uma mão. Realmente. Vou arriscar. Realmente. Foi feita uma pesquisa, realmente são poucas. Mas a gente tem buscado, né? É sempre inovar. Acho que inovação, né? Eu publiquei um livro esses dias que o nome é Fluência e Inovação. Sim. Ele conta esses cases dessas empresas de tecnologia, é muito legal. Fica a dica, né? Fluência e inovação. Então, isso é essencial, inclusive para nós nos mantermos motivados. Exatamente. Né? Para continuar buscando algo novo. E isso vai trazer benefício para todos. Sim. Né? Oxigenar. Exatamente. E nós estamos chegando ao fim do nosso podcast, né? Eu gostaria de agradecer a Andressa muito. Eu vou deixar ainda um minutinho para você que quiser falar alguma coisa, né? Se despedir do pessoal, deixar o teu contato, né? Mas muito obrigado por estar aqui conosco, pela profissional que você é, pelo apoio que você tem dado para a SMA Contabilidade, para nós, ao longo de todo esse tempo. E eu tenho certeza que é uma parceria ainda de muito tempo e que você
como a profissional excelente que você sempre foi, cada vez mais vai continuar, né, ajudando pessoas, que isso é extraordinário, tu poder ajudar as pessoas, poder ligar a pessoa. Foi contratado, acho que é a alegria da pessoa, de muitas vezes que está meses procurando aquela oportunidade, muitas vezes anos, né? Mas eu vou te dizer que aquele que desiste dá, assim, ó, uma raivinha quando desiste, dá. Mas faz parte do processo. Então, quero agradecer muito, né, esse momento, né? A Deise sabe da importância dela, do Moacir, da SMA, para a minha vida, para a minha carreira, né? Dizer que eu sou muito grata de fazer parte de tudo isso, de tudo e de participar de tudo que vem acontecendo, de todo esse crescimento, desenvolvimento. Cada post que eu vejo da SMA, eu fico extremamente orgulhosa e comemoro, porque assim, é de uma felicidade ver tudo como vem evoluindo com tanta rapidez, né? Então, agradecer de coração mesmo. Dizer aí, quem quiser me procurar, estou no Instagram, né? @AndressaPautiano, estou no LinkedIn também. E muita gente me pede para mandar o currículo, tudo mais, me chama lá, que eu sempre recebo currículo de todo mundo, tento ajudar todo mundo. Não cobro por isso, né? Então, meu foco é realmente atender as empresas. Então, muito obrigada mais uma vez. Foi um prazer e obrigada pela aula. Obrigada. Gente, estamos chegando ao fim. Esse é o nosso episódio 02 do Pode Contábil Podcast. Estará sendo aí, nós estamos gravando, né? No dia de hoje, estará sendo publicado daqui a alguns dias. E você pode nos seguir nas nossas redes sociais também, que é o Instagram, @SMA Estratégica. Nós temos o nosso e-mail, né? atendimento@SMA Contabilidade. Acredito que vai aparecer na tela aí os nossos contatos, já estava aparecendo, né? Nosso telefone fixo, né? 3471-2080. E peço para você, deixa o teu like, né? Compartilha, se inscreve no nosso canal do YouTube, né? Compartilha esse vídeo, os outros episódios. Essa primeira temporada nós teremos 8 episódios, então tem muita coisa boa, tem muito conteúdo, né? Muita gente legal, como a Andressa, esteve aqui conosco. E com certeza o nosso intuito aqui é trazer conhecimento, é trazer para você um aprendizado para que você possa crescer, para que você possa se desenvolver, conheça pessoas legais que possam inspirar a sua vida para que você possa cada vez ser uma pessoa melhor. Muito obrigado, até uma próxima e nos vemos no próximo episódio. Um grande abraço.